Se você questionasse a estratégia de apoiar o Hugo Mota e o Alcolumbre, você era um traidor intergaláctico que estava na conta do Deltan Dallagnol. Aí vem o Hugo Mota e faz um discurso como se fosse um boneco de ventríloco, repetindo as palavras do Alexandre de Moraes. O Brasil cansa e cansa muito, né? Youtuber Felipe Neto, imitador de focas, receberá homenagem na Assembleia do Rio Grande do Sul. Tudo invertido no Brasil. Tudo invertido. Enquanto isso, Janones faz acordo de delação premiada, de devolução de dinheiro com rachadinha, coisa que ele disse que é coisa de bandido. Ele faz acordo, grava vídeo com cara de bunda, e depois que acabou o sigilo, ele vai lá nas redes sociais bancar o herói e fazer aquilo que ele sabe fazer melhor, mentir. Eu não vou trazer esse vídeo da cara de pau ímpar de um advogadozinho de chave de cadeia, um petista, né? Eu vou trazer o anterior. Claro, a humilhação dele tendo que admitir o crime. Deputado André Janones, então, só para dizer para o senhor que esse acordo de não persecução penal implica, por parte do senhor, o reconhecimento dos fatos, né, que estão descritos aqui no acordo. E eu gostaria só de confirmar com o senhor aderiu voluntariamente a esse acordo, teve a oportunidade de, nesse acordo, participar em participação com a defesa técnica do senhor. Tive participação através da minha defesa técnica na elaboração do acordo e estou celebrando o mesmo de livre, espontânea vontade, sem nenhum tipo de pressão, coação, enfim, tudo conforme dita o ordenamento jurídico. Perfeito. O senhor também deve ter sido informado, mas só para confirmar que o senhor, claro, tinha direito ao silêncio, sem qualquer prejuízo que pudesse decorrer dessa prerrogativa. Fui informado de todos os meus direitos, sim. Tá bem. Então, os fatos dizem respeito, né, a ocorrências aqui que no ano de 2019 o senhor teria solicitado um cartão de crédito adicional em nome de alguns assessores parlamentares. Não vou ler os fatos, mas estão descritos aqui na petição do Ministério Público, que foi juntada em 6 de março de 2025, em que também estão constantes as condições que esse acordo, para ser homologado depois extinto, está sujeito ao cumprimento dessas condições. Vou mencioná-las rapidamente aqui, mas a reparação do dano no valor aproximado de R$131 mil, uma prestação pecuniária no valor de R$26 mil aproximados e a delimitação de como esses valores serão pagos. Uma vez homologado pelo Supremo Tribunal Federal, deputado, saiba que o senhor não é considerado culpado nos termos da folha de antecedentes criminais, não há qualquer prejuízo nesse sentido. A única ressalva é que, em fatos futuros, essa possibilidade do acordo não será mais disponível ao senhor, e claro que a extinção da punibilidade por esses fatos fica sujeita ao cumprimento integral dos termos do acordo, que, quando homologado, passará a uma fase de execução que é acompanhada pelo próprio Ministério Público. Tudo bem? Roubou, desviou recurso, chamou de coisa de bandido, mas fez um acordo de devolução do dinheiro e fica por isso mesmo, impunidade para o Rachadones. Enquanto isso, ele segue, né, mentindo, que é tudo que ele sabe fazer na vida, impunemente. Não tem a presença de um esquerdista em nenhum inquérito de fake news do STF. Olha que coincidência, né? E quando ele insiste que o Bolsonaro sofreu uma fakeada, isso digamos assim, algo absolutamente passível de Alexandre de Moraes investigar. Mas ele já se gabou de ter costas quentes no Supremo, não é? Porque eles são todos da mesma quadrilha. E por isso que eu digo, quando André Janones diz que Bolsonaro vai simular um novo atentado, a gente sabendo que foi um esquerdista, Adélio Bispo, quem tentou matá-lo, eu encararia isso como uma ameaça. Uma ameaça. E eles querem prender o Bolsonaro, e a gente sabe que o Bolsonaro correria risco de vida preso por gente como Janones e Adélio Bispo e Alexandre de Moraes no poder no Brasil. Então, meus amigos, é por essas e outras que eu digo, o Bolsonaro tinha sim que se refugiar numa embaixada como a americana. É preciso as pessoas acordarem que estão no Brasil comunista. Eu fico meio perplexo ainda com as pessoas falando, não, a estratégia 2026, vamos para as ruas, e eles não entenderam ainda com quem eles estão lidando. Eu vou concluir a minha live de hoje com uma frase do Olavo de Carvalho. O velho tinha razão, né? Enfim, enquanto isso,
Eu não quero ficar entrando em treta pessoal, isso me faz mal, eu estou em outra, mas eu preciso trazer aqui, né? Enquanto isso, tem uma ala da direita bolsonarista que só faz prejudicar o próprio Bolsonaro. Por quê? Eu não sei, me parece que estão interessados num nicho eleitoral e para isso precisam, talvez por falta de conteúdo, embasamento, carisma, precisam substituir isso tudo com o puxa-saquismo. Só eu sou fiel e leal ao Bolsonaro, todos os outros são traidores. E sim, eu estou falando dele, né? E aí, qual a minha surpresa quando eu vejo essa conta Fora Lula preparando uma campanha do Mário Frias para o Senado? Tem uma outra imagem que é ele ao lado do Eduardo de Superman. Vocês vão me desculpar, mas essa coisa está estranha, né? Ainda mais quando ele vem para cima da Ludmila Lins Grilo, que é uma juíza perseguida pelo sistema, asilada nos Estados Unidos, e vem para cima dela. Obviamente, essa é mais uma crítica construtiva, não para manchar a imagem do Bolsonaro. Tudo o que a Ludmila fez foi aquilo que eu fiz também, e tanta gente fez, criticar o Nunes Marques por dizer que não há nenhum problema no comunista Flávio Dino, no psicopata Alexandre de Moraes, tucano, e companhia julgarem o Bolsonaro na denúncia patética apresentada pela PGR. Quer dizer, de novo, crítica construtiva para essa gente não existe. Eles debocham de crítica construtiva. Eu entendi que na minha vida toda eu só cresci graças a elas. A vaia salva, a apoteose corrompe, dizia Nelson Rodrigues. Segundo lugar, se nós não aprendermos com os erros, como é que a gente vai melhorar? O Trump só está conseguindo fazer o que está fazendo hoje, e mesmo assim está esbarrando já na juristocracia, porque ele aprendeu com muitos erros de 2016. Mas tem uma turma que diz, não pode criticar, senão o PT volta. Senão você quer ferrar o Bolsonaro. Se falar que o Bolsonaro escolheu mal ministros do Supremo, escolheu mal. Nunes Marques, a escolha, na verdade, não foi do Bolsonaro. Todo mundo sabe, foi do Ciro Nogueira. Será que nós vamos agora contar com Ciro Nogueira para salvar o Brasil? Boa sorte. Mas talvez alguém consiga um cargo no Senado, com um certo nicho, e aí está bem para ele, né? Não sei. Enfim. Temos que cobrar Hugo Mota também, né? Eu quero olhar para o Brasil em 2040 e falar: Hugo Mota foi o maior presidente da Câmara que esse país já teve, num momento tão sensível. Entre para a história, Hugo Mota pediu Kim Paim. Lembrando, se você questionasse a estratégia de apoiar o Hugo Mota e o Alcolumbre para presidente da Câmara e do Senado, você era um traidor intergaláctico que estava na conta do Deltan Dallagnol. Aí vem o Hugo Mota, depois de jantar na casa do Alexandre de Moraes, um jantar promíscuo, e faz um discurso como se fosse um boneco de ventríloco, repetindo as palavras do Alexandre de Moraes, que não tem preso político nem asilado e exilado no Brasil. Não, ainda estou aqui, cara de pau. E foi a coluna da minha, o título da minha coluna da Oeste nessa sexta-feira. Ainda estou aqui, revelando um pouco do meu caso, inclusive, entre tantos outros. O Guzo, que não deve nada a ninguém, é um jornalista independente, está certo. Esse Hugo Mota está disposto a uma coisa na vida, provar, como fez o seu antecessor na presidência da Câmara, que faz qualquer negócio para obedecer Alexandre de Moraes. Vai jantar na casa dele, entrega deputado, diz que não há perseguição política no país, quer ordens. Qualquer ordem. Então, meus amigos, está tudo muito estranho nesse país nosso. Tudo muito estranho. Mas se nós não pudermos apontar o que está estranho, porque é um jogo tic-tac, 72 horas, xadrez 4D, não dá. Não dá para embarcar nessa. Não dá. Aí vem o MBL, detalhe, follow back, não vou seguir não, tá? Podem ficar sonhando, viu? Aí vem os menininhos tucanos, alexandrinos do MBL, eles... O Mário Frias quer diálogo com o MBL. O problema é o Deltan, é o Novo, é o Marcel, é o Girão, mas não o MBL. Vem o MBL e, ato falho, ups, olha o número 13 ali no meio. Só eu estou vendo a letra B, número 13, ou vocês estão vendo também? Será que eu estou vendo coisa demais? Eu estou paranoico?
Ou será que os menininhos do Temer e do Dória começaram a sair do armário um pouquinho? O Novo, pelo menos, tem um quadrinho ali pseudo-liberal também, mas pelo menos a figura do Christian Lobauer, que eu conheço, né, tentando se reaproximar do bolsonarismo. Tudo bem, ele quer o Ricardo Salles como senador, porque é o candidato do partido dele, da sigla dele, e fala numa chapa Tarcísio e Zema. Eu quero Jair Bolsonaro, candidato. Eu quero Jair Bolsonaro. Agora, vejam só, estão com um papinho do Tarcísio convencer Bolsonaro, num esforço coletivo, que participaria até o André Mendonça, para o Bolsonaro aceitar não ser preso e deixar o Tarcísio ser o candidato. Aí tudo tem cheiro de volta do Teatro das Tesouras. Se isso é o melhor que o Brasil vai conseguir, porque a alternativa é Venezuela de vez, e não teve Trump e Elon Musk capaz de nos salvar, é menos pior do que o Lula com o Dirceu, né? Todo mundo acha. Mas é para isso que nós lutamos? O Tarcísio é uma no cravo, uma na ferradura. Lá na manifestação de Copacabana falou bonito. Agora elogia o sistema eleitoral do Brasil, referência do mundo. Não dá para confiar em alguém assim. Não dá para confiar em quem fala que não adianta peitar o Alexandre de Moraes, tem que se juntar a ele. Um psicopata que condena a 14 anos de prisão uma pobre coitada trabalhadora, sem antecedente criminal, mãe de 2 filhos pequenos, por ter pichado uma estátua. Não dá para dourar a pílula disso. Em nome de quê? Você é intergaláctico se você não criticar isso? Não dá. Tarcísio muda tom, adota discurso anti-STF e surpreende ministros. Manda recado à imprensa. Lembra quem manda aqui. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Corta as asinhas do Tarcísio na mesma hora e ele vem com esse discurso. A Daniela Lima fez o trabalhinho sujo, né, de recado. Tarcísio de Freitas é apontado por 10 entre 10 empresários como a melhor opção da direita para ser o candidato à presidência da República em 2026. E aí eu fui mergulhar nos aliados do Tarcísio. O governador foi. Por quê? Ele precisava beijar a cruz. O que é isso? É fazer esse gesto a um Bolsonaro que está incomodado com o tanto de holofote que Tarcísio está recebendo. Mas participar de um ato recheado de ataques, talvez não por ele, mas pelos outros, de ataques diretos ao Supremo Tribunal Federal, mancha um pouco uma imagem que há 2 anos ele vem trabalhando para construir, inclusive dentro da corte, de um personagem moderado. Essa mancha está sendo interpretada lá dentro como, bom, ele beijou a cruz. Mas e aí? Qual é o Tarcísio? O que é o Tarcísio? É o do palanque com Bolsonaro ou é o Tarcísio do bastidor que liga e fala, olha, ministro, você precisa entender e tal, me desculpe, aqui efetivamente a gente respeita as instituições. Voltando para o que dizem as fontes, tá? Tarcísio faz esse gesto porque entre ele e a candidatura ao Planalto só tem um obstáculo, Bolsonaro. Ele tenta remover esse obstáculo fazendo esse gesto. Na política acabou exposto. Por quê? Tarcísio de Freitas teve conversas com o Luiz Roberto Barroso, teve conversas com o ministro Alexandre de Moraes, ele vem falando com muita gente dentro do Supremo Tribunal Federal. Ele é visto lá, palavras de um ministro, como a direita que usa garfo e faca. Para isso, o governador vai ser cobrado sempre a usar os talheres. Não foi o que ele fez ontem. Quando o governador recorre a generalidades, dizer, soltaram os ladrões da Lava Jato, da Petrobras, para prender mulher que usa batom. O governador renega os policiais que correram risco de vida, a policial que foi arremessada de 8 metros de altura, poderia ter morrido, os policiais legislativos e judiciários que tomaram rojão na cabeça. O governador sabe que isso aconteceu, ele reconhece, ele recorre a uma generalidade pela política. Mas a política sempre tem esse problema, dualidade. Você acena para um lado, depois você vai ter que acenar para o outro, a ver como funciona. A direita que come com garfo, com talher. É assim que eles chamam os tucanos globalistas que aceitam não criticar o STF e a Globo que faz esse papelão cúmplice que é dessa podridão toda que está acontecendo com o nosso país. É um pesadelo sem fim
um pesadelo sem fim. Quem não está indignado, quem não está revoltado, quem não está embrulhado, quem não está desesperado, está alienado. Ou é parte do problema. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.